Schopenhauer dizia: a vida é uma constante alternância entre o sofrimento e o tédio, e essa é a chave para entender por que você nunca está realmente satisfeito. Dante não precisou inventar o inferno. Ele apenas descreveu aquilo que, para muitos, já é a realidade cotidiana. Schopenhauer, séculos depois, não pintou demônios nem círculos de fogo. Apenas olhou ao redor e viu. Viu o que preferimos ignorar. Viu um mundo onde a dor é regra, não exceção. Onde o sofrimento não é desvio, é essência. Você já se perguntou por que, mesmo quando tudo parece bem, algo dentro de você continua inquieto? Por que o silêncio incomoda, a pausa angústia e a conquista traz mais vazio do que alegria? É como se estivéssemos condenados a desejar, sempre. Como se a própria estrutura da vida estivesse erguida sobre uma base de insatisfação. Neste vídeo, não vamos te oferecer promessas fáceis. Nenhum manual de felicidade, nenhum segredo de sucesso. Vamos mergulhar juntos na visão mais crua e talvez mais honesta da existência humana. A de Arthur Schopenhauer, um homem que ousou dizer: o mundo é um inferno e nós, seus habitantes, estamos presos ao desejo como a uma corrente invisível. Se você tiver coragem de olhar sem desviar os olhos, continue assistindo. Porque a verdade, por mais dura que seja, ainda é o único caminho para algum tipo de liberdade. Antes de seguirmos mais fundo nesse mergulho existencial, um pedido rápido, mas sincero. Se essa reflexão já te cutucou, de algum jeito, se você sente que existe algo aqui que merece ser ouvido com mais calma, inscreva-se no canal. Aqui, a gente não te distrai do sofrimento. A gente te convida a entendê-lo e, às vezes, só isso já muda tudo. Agora sim, vamos continuar. Observe o mundo por um instante, mas sem o filtro do otimismo forçado. Veja os rostos no metrô, os olhares vazios nos corredores dos escritórios, os sorrisos ensaiados nas redes sociais. Schopenhauer não exagerava ao dizer que a vida é sofrimento. Ele apenas descrevia o que está diante de todos, mas que poucos têm coragem de encarar. Desde o nascimento, somos lançados em uma realidade onde a dor é inevitável. Sofremos com o corpo, com o tempo, com a perda, com a solidão. Mas talvez o sofrimento mais cruel seja o mais silencioso, aquele que habita a rotina. A repetição exaustiva dos dias, a busca constante por sentido em tarefas que parecem vazias, o tédio disfarçado de normalidade. Schopenhauer via o ser humano como um paradoxo ambulante. Somos vítimas do mundo e, ao mesmo tempo, cúmplices dele. Ferimos e somos feridos. Queremos ser felizes, mas não sabemos como. E quando acreditamos que encontramos algo, uma pessoa, um objetivo, uma conquista, logo percebemos que aquilo também fere, desgasta, escapa. Neste palco chamado vida, o sofrimento não é o vilão da história. Ele é o próprio enredo. E cada um de nós apenas atores tentando suportar a cena. Para Schopenhauer, o sofrimento não é um acidente da existência. Ele é o efeito direto de uma causa invisível, mas onipresente. A vontade. Não a vontade racional, consciente, mas algo mais profundo e primitivo. Uma força cega que nos move sem cessar. Queremos sempre. E é exatamente por isso que sofremos. A vontade é uma fome que nunca se sacia. Desejamos algo, acreditamos que aquilo trará alívio e até traz por um instante, mas logo outro desejo surge, e outro, e outro. Somos como náufragos bebendo água do mar. Quanto mais queremos, mais nos afogamos. Essa vontade nos faz correr, lutar, competir, acumular, e no fim nos deixa esgotados, frustrados, vazios, porque a promessa da realização nunca se cumpre. A paz não é um destino, é apenas uma pausa, breve, frágil, enganosa, entre dois quereres, e enquanto estivermos vivos estaremos desejando. Não existe linha de chegada. O ser humano é um poço sem fundo movido por um impulso incessante.
Não há descanso verdadeiro enquanto a vontade estiver no comando. É nesse ponto que Schopenhauer revela a ferida. O que nos move também nos destrói. E quanto mais queremos viver, mais nos aproximamos da dor. Vivemos como se a felicidade fosse um destino aguardando no fim de alguma estrada. Quando eu conseguir isso, então serei feliz. Mas Schopenhauer desmonta essa ilusão com uma precisão quase cirúrgica. Para ele, a felicidade não passa de uma miragem, algo que parece próximo quando está distante, mas que se dissolve assim que tentamos tocá-la. Conquista que hoje nos entusiasma, amanhã se torna parte do tédio. O objeto do desejo, uma vez alcançado, perde o brilho. E logo outro toma seu lugar. É um ciclo sem fim. Desejar, conquistar, frustrar-se, recomeçar. O que chamamos de felicidade é, na verdade, a interrupção momentânea da dor. É o silêncio entre dois ruídos, o intervalo entre duas faltas. Nunca é um estado permanente, é uma exceção. E muitas vezes, quando ela finalmente chega, não é como esperávamos. A vida sob esse olhar é como uma escada rolante que nunca para. Subimos degrau por degrau, acreditando que lá em cima haverá paz. Mas o topo nunca chega. E o esforço contínuo só revela o absurdo da caminhada. A promessa da felicidade é o que nos mantém em movimento, mas é justamente essa promessa que nos condena a nunca chegar. Em meio ao fluxo incessante do desejo e do sofrimento, Schopenhauer aponta para raros momentos de trégua, instantes em que a vontade se aquieta, mesmo que temporariamente. São esses os momentos da experiência estética, quando a arte, a música, a natureza ou uma simples paisagem nos capturam por completo, suspendendo a inquietação interior. Nessas ocasiões, somos arrancados da cadeia do querer. Por um breve instante, deixamos de ser reféns da vontade que nos arrasta e nos tornamos espectadores silenciosos, contemplando o belo sem anseios. É como se a alma encontrasse um oásis no deserto da existência. A beleza estética funciona como uma espécie de anestesia. Não elimina a dor, mas a torna suportável, permitindo uma pausa no sofrimento. Nesse silêncio interior, somos capazes de vislumbrar uma realidade que não está dominada pelo incessante querer. Schopenhauer não vê a arte como uma fuga definitiva, ela não resolve a condição humana, mas reconhece seu poder único de oferecer essa suspensão necessária. São momentos preciosos em que a dor afrouxa seu aperto e a alma respira, ainda que por pouco tempo. Na arte, encontramos, enfim, um espelho para a nossa tragédia e, paradoxalmente, um respiro dentro dela. Schopenhauer não se limita a diagnosticar a dor da existência. Ele apresenta uma saída radical, a renúncia ética. Diferente da mera resignação, essa renúncia é um ato consciente de recusar o jogo da vontade, o ciclo infinito de desejar e sofrer. É uma escolha que exige coragem e disciplina. Abandonar a busca constante por prazeres efêmeros, abrir mão da acumulação material, da ambição e até mesmo dos desejos mais íntimos. Castidade, simplicidade e desapego tornam-se práticas essenciais para quem deseja suspender o domínio da vontade. Essa renúncia não é um convite ao niilismo, mas uma forma de resistência contra a tirania do querer. Ao recusar participar da corrida desenfreada da vontade, o ser humano pode encontrar uma paz inacessível aos que se entregam ao ciclo dos desejos. É um caminho difícil, solitário, que muitos rejeitam. Afinal, implica abrir mão do que a sociedade chama de vida plena. Mas, para Schopenhauer, essa renúncia é a única forma verdadeira de paz. Um silêncio interno onde o sofrimento perde força. Nesse estado, o homem deixa de ser refém e se torna senhor de si mesmo,
ainda que por momentos breves. É a radicalidade de quem escolhe a paz em vez da guerra interna. A renúncia ética para Schopenhauer conduz a um estado único, a imperturbabilidade. É a condição daquele que, libertado dos desejos, alcança uma liberdade profunda, não a liberdade de fazer o que quiser, mas a liberdade do querer em si. Esse ser que nada deseja e nada teme, vive além das angústias comuns à maioria. Ele não é mais puxado pelas correntes da vontade. Não se desespera diante da perda ou da dor, porque abandonou a raiz do sofrimento. A verdadeira liberdade, segundo Schopenhauer, nasce justamente da ausência de querer. É um silêncio interior, onde a alma encontra descanso, uma fortaleza imune às tempestades do mundo externo. Esse estado não é fácil nem comum. Requer uma transformação radical da percepção e da existência. É o ápice do caminho da renúncia, onde o homem deixa de ser um campo de batalha para se tornar um observador sereno. Na imperturbabilidade, desaparecem as paixões, as inquietações, as angústias. Sobram apenas a paz e o equilíbrio, como se o tempo e o mundo não tivessem mais poder sobre quem renunciou. É um convite ao silêncio profundo, não como fuga, mas como triunfo sobre a tragédia da existência. Nem todos estão dispostos, ou mesmo conseguem, trilhar o caminho radical da renúncia proposto por Schopenhauer. É aqui que entra a visão de Carl Jung, que reconhece a profundidade do sofrimento humano, mas não aceita a desistência total da vida. Para Jung, a vida, com toda a sua dor e caos, ainda é um campo de possibilidades. Ele defende a coragem de permanecer, de enfrentar a existência com todas as suas contradições, em vez de fugir para o silêncio da renúncia. Essa coragem não é uma negação do sofrimento, mas um enfrentamento consciente, uma aceitação da tragédia humana, sem perder o desejo de viver. Jung vê na luta e no confronto com o próprio abismo uma forma de crescimento e autoconhecimento, enquanto Schopenhauer aponta para a suspensão da vontade como solução. Jung propõe um mergulho no mundo, uma relação ativa com o sofrimento que transforma em significado. É um convite para que cada um escolha seu caminho, renunciar e buscar a paz interior ou enfrentar o fluxo da vida com toda a sua intensidade, mesmo sabendo que a dor é inseparável do existir. Essa tensão entre desistir e persistir marca o dilema fundamental da condição humana. A vida, segundo Schopenhauer, não é um acidente feliz, mas a essência do sofrimento. O desejo incessante, a ânsia constante por algo mais, nos mantém presos a um ciclo interminável de dor e insatisfação. Não há redenção completa, nem salvação definitiva, apenas momentos fugazes de trégua, mas esses momentos existem. A arte, a música, a contemplação silenciosa oferecem pausas para o espírito cansado. Elas nos permitem enxergar, ainda que por instantes, uma realidade além do querer, uma liberdade parcial da vontade que nos escraviza. A renúncia ética é a proposta mais radical para escapar dessa prisão interior, mas não é para todos. A coragem de Jung, por outro lado, nos lembra que viver plenamente, mesmo sob o peso da tragédia, é uma escolha igualmente válida. Este vídeo não oferece respostas fáceis, mas um convite à lucidez, a olhar a vida com clareza, sem ilusões, reconhecendo sua dor e sua beleza, sua tragédia e seus breves momentos de paz, que possamos então encontrar na arte, no silêncio e na reflexão pequenas tréguas diante da grande batalha da existência, sem jamais fechar os olhos para a verdade que nos define. Até o próximo vídeo.